Boa tarde! Eu espero a participação de vocês aqui na rede social. E hoje eu tenho um tema muito importante: o tempo de tela que as crianças usam. O tempo de tela que seu filho, que o seu sobrinho, que aquele seu colega, que o seu aluno fica na internet, fica no celular, fica no tablet. E é um assunto muito importante nos dias de hoje, né? E para falar sobre isso, eu tenho a Silmara Casadei, que é psicóloga, psicanalista, ela que é autora de alguns livros. Eu tenho o Ciane Soares, que é roteirista e diretor artístico, para falar com vocês. Olá, meninos, tudo bem? Tudo bem, Olá, tudo olá. bem. Um prazer estar aqui com você, com o Ciane. Acho que dá para a gente bater um bom papo aqui. É uma coisa Prazer, gente. Obrigado. importante, né? Hoje o tema é um tema que todo mundo está falando. Se deixa a criança no celular, no tablet, esse tempo de tela, o que é isso? Quanto tempo uma criança pode ficar, né? Silmara, explica para quem está em casa sobre você um pouquinho, sobre o que você faz. Explica para quem está em casa. Tá bom, eu sou Silmara Casadei. Eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista. Psicanalista, né? E Desculpa. doutora em educação e também atuo na diretoria de escolas, né? Mas eu tenho uma paixão maravilhosa que eu acho que eu estou compartilhando aqui com a Ciane, que é a escrita de livros para crianças. Então, foram mais de 30 livros já publicados e a gente está, assim, tentando fazer um trabalho que ajude ao desenvolvimento do socioambiental, porque eu acho que nós, seres humanos, não felizes, que a gente não deu muito conta da convivência, a gente também se desorganizou com o planeta. Então, não temos só que desenvolver a educação emocional, mas agora a socioambiental. Que coisa, né? Você também escreveu O Pequeno Mundo Criativo, que é mais ou menos isso, né? Exatamente, esse livro aqui, né? Que ele tem o objetivo de convidar crianças pequenas, é um livro destinado para crianças de 5 a 7 anos, e a ideia é a gente dizer que é um mundo que está todo atrapalhado, está com muita falta, muito lixo, e não tem bons alimentos, e um grupo de crianças vai se reunir e vão traçar um plano. Então, o livro convida as crianças o tempo todo a terem a desenvolver a própria criatividade. E aí o ilustrador foi o ilustrador que há muito tempo atrás fez o Castelo Rá-Tim-Bum, ilustrou a obra do Castelo Rá-Tim-Bum. Ai, que legal, porque eu ia falar que essa capa tá muito lindinha. Isso, ela é toda com material reaproveitado, não é? Então foi feito e ele fez, tanto é que a gente tem esses materiais, e quem nunca, né, fez alguma coisa assim quando criança. E a ideia é que, por exemplo, faltava mobília, mas eles aproveitam alguma coisa para criar novas formas de decoração, né? E com isso reconstruir, é um chamado para a reconstrução planetária. Então, Que tá legal! aqui. Ai, eu vou querer ler agora. Eu adoro, eu adoro. manda E eu pra fui você. uma criança que lia muitos livros e jogava jogos de tabuleiro. Então, esses mesmos livros infantis, eu sempre passo nas livrarias, eu olho, porque eu acho tão bonitinho, eu acho que tem que ser incentivado sim. Ciane Soares. Ciane, eu falei certo? Ciane? Olá. Ciane, está certo, está certo. Você é roteirista, diretor, né? Você é autor do livro A Menina, o Trailer e a Floresta. Explica para quem está em casa um pouquinho. Bom, esse é meu primeiro livro, que é esse aqui. Vou mostrar, claro. Esse livro é uma história real, na verdade. Que eu e minha esposa, nós vivemos nesse trailer. A nossa filha, que é essa que está na capa, que é a Inaê, nasceu e conviveu nesse trailer no meio da floresta. E foi uma escolha nossa, né, de viver e estar em contato diário com a natureza e inserir, obviamente, e conviver com as nossas filhas, né? Nós temos duas, e a Súria, que é a segunda filha, eu já estou escrevendo o livro para ela também, que é a continuação desse, é o segundo livro.
porque eu, como roteirista, como criativo, né, eu sempre dirigi novelas, séries, filmes, peças de teatro, o meu mundo sempre foi o mundo da criação. E quando veio a primeira filha, nós vivendo nesse ambiente, né, de trailer, floresta, natureza, eu fiquei observando, óbvio, como eu sou na vida, eu sempre fico observando tudo e todos para criar histórias. Então, o que estava mais próximo de mim naquele momento, principalmente quando veio pandemia, né, que foi aquela pausa geral no mundo, ficamos nós ali 200 dias sem sair da floresta, nesse trailer, imersos. Jura? Vocês ficaram 200 dias na floresta? 200 dias, por quê? Porque nessa área que nós estávamos com o trailer, né, que é uma área de camping, uma área fechada, ninguém podia entrar que não fossem desse clube, vamos dizer assim, de trailers, né, porque tinham outras pessoas também com trailers ali, e nós ficamos ali, fazendo o quê? Brincando com folhas, tomando banho de chuva, minha filha rolando em poças de lama, brincando. Aqui tem inclusive na capa, né, uma borboleta azul que eu falo durante o livro, que é uma borboleta que vinha nos visitar, ela nos visitou por uns 6 meses, num horário específico, foi bem interessante. 5:30 da tarde chegava uma borboleta azul lá no trailer para nos ver. Enfim, eu disse, como que eu não vou registrar essa história e compartilhar isso com o mundo, já que né, quando eu dizia para minha esposa, quando a gente bota a cabeça para fora da nossa floresta, né, o que a gente vê realmente, e eu digo por uma infelicidade, assim, que ao invés das crianças estarem com as mãos na terra, né, como a nossa filha, e muitas crianças estão, que não só quem vive em floresta, óbvio, mas também quem vai nos parques, quem tem esse convívio com a natureza. As crianças estão com as mãos nas telas, o que eu, né, e minha esposa, nós estipulamos, obviamente, de não ter com as nossas filhas. Por quê? Né? Porque essa primeira etapa, né, eu vou chamar esse primeiro setênio, né, das crianças, é tão fundamental esse contato com o que, para nós, né, eu vou falar que para nós, como família, importa. E o que importa? É sentir o cheiro, como minha filha sempre fala, papai, eu tô sentindo o cheiro do vento, né? Brincar realmente com galhos, sentir o cheiro das flores, conversar com os bichos, que ali, tinha uma cobra, tinha jiboia que às vezes ia nos visitar, tudo bem, minha filha, essa é uma jiboia, a gente, sabe, entender o mundo como ele é, e não ter medo do mundo, porque eu acho que nessa primeira infância, é justamente quando a gente cria essa base, eu vou chamar assim de uma base mais sólida para esse cognitivo dessas crianças que vão ficar. Nós vamos passar, eu tô passando, a Silmara, você, nós estamos cruzando por aqui, né, entregando o melhor, mas e quem fica? Como que a gente está alimentando essas crianças? E o alimento não é só aquele, como a gente fala, não é só o que vai para a barriga, que também tem que ser um alimento mais puro possível. A gente conversa muito isso em casa. Você falou uma coisa que eu sinto, quando eu vou para o interior, né, assim, eu cresci no Rio de Janeiro, então é uma cidade que tem muita natureza, e quando chovia, eu sentia o cheiro de terra, né? Quando eu vou, hoje eu moro em São Paulo, quando eu vou para o interior e quando chove, eu falei, o cheiro de terra, isso é bem verdade. Só que, olha, para quem está em casa entender direitinho o que a gente está falando, se liga. Celulares, tablets, computadores e televisores fazem parte da rotina da maioria das famílias brasileiras. A tecnologia trouxe inúmeras facilidades para o aprendizado, a comunicação e o entretenimento, mas também acendeu um alerta quando o assunto é infância. Segundo um estudo realizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, em maio de 2026, 50,4% das crianças brasileiras utilizam telas todos os dias. Outro levantamento realizado pelo Datafolha mostra que crianças entre 0 e 6 anos passam em média de 2 a 3 horas diárias em frente às telas. Além disso, 4 em cada 10 responsáveis acreditam que esse tempo já é excessivo. Especialistas alertam que o uso equilibrado da tecnologia é importante, mas o excesso pode interferir no desenvolvimento da linguagem, da atenção, da criatividade,
do sono e até das habilidades sociais. Ao mesmo tempo, psicólogos e educadores reforçam que brincar, correr, explorar ambientes, conviver com outras crianças e compartilhar momentos em família são experiências fundamentais para o desenvolvimento emocional e cognitivo durante a infância. O desafio não está em eliminar a tecnologia, mas em encontrar um equilíbrio entre o mundo digital e as experiências reais que ajudam a formar crianças mais saudáveis, criativas e preparadas para o futuro. Pais, escolas e profissionais da saúde têm um papel importante na construção de hábitos digitais conscientes, estabelecendo limites e incentivando atividades longe das telas. Mas afinal, como encontrar esse equilíbrio em uma sociedade cada vez mais conectada? Pois é, né? Como encontrar esse equilíbrio? Silmara e Ceane, vocês vão ajudar a galera que está em casa a entender isso, tá? Quanto tempo de tela é considerado adequado para crianças? Olha, antes de eu falar o quanto tempo de tela é adequado, é importante dizer que tem alguns estudos que já estão revelando o tempo que nós adultos estamos ficando por post. Então, para cada faixa etária, né? Vamos dizer assim, para cada faixa etária. Exato. Então, imagine que nós estamos ficando por post há mais ou menos 3 meses, os dados eram 7 segundos por post. Então, você vai vendo, hora você fica mais, hora você fica menos, mais 7 segundos. Só que os últimos dados, inclusive das redes sociais, estão dizendo que nós já estamos ficando 3 segundos de atenção. Então, imagina que você olha, 3 segundos, você fica daqui a pouco, não é? Quando eu penso nisso, imagina o impacto que pode gerar nas crianças e para o futuro, não é? Então, a Sociedade de Pediatria diz que as crianças podem ter normalmente até 1 hora de tela, incluindo televisão, tá? Então, não é só a tela... incluindo televisão. É legal falar isso, porque tem o celular, em geral. O tablet, a televisão... Exatamente, a tela em geral, porque senão fica 1 hora no celular, 1 hora na TV, né? Outra hora no tablet. Então, só que se a gente está com essa atenção tão curtinha, o impacto disso nas gerações futuras vai ser muito alto. Primeiro, dos adultos para as crianças, como o Ceane deu esse maravilhoso exemplo, né? Ele precisa dar palestra para pais. Então, acabou... você tira o vínculo humano, a criança olha para os pais estão o tempo todo ali muito rápido, então eles tendem, o cérebro aprende a ficar pouco tempo prestando atenção no que a criança vai dizer, naquele olho no olho, nas experiências, nas pequenas vitórias e até nos erros, né, para a gente ajustar. Então, começa por nós adultos. Ao mesmo tempo, se essa criança começa também, por exemplo, e também porque a tela chama atenção, porque ela é feita de tal forma que a gente sempre vai gostar de ver, não é ruim ver, né? Essa criança, ela vai perder tempos de vida, ela não vai ter experimentações, ela não vai brincar, ela não vai correr, e ela vai perder também o tempo de atenção concentrada, aquela atenção que gera o quê? O desenvolvimento e o aprofundamento intelectual dentro dos aprendizados escolares, por exemplo. Então, ela não vai conseguir aprender um conteúdo, uma atividade, uma proposta, participar de um projeto e se aprofundar naquele tema que é tão que exigiria, né, você abrir, dissecar, expandir o tema para você aprender diante de várias vertentes, né? É tão bonito quando você pega um tema e olha do ponto de vista histórico, geográfico, do texto, da matemática. Então, ela perde isso, porque o tempo dela vai ficar muito reduzido. Então, nós vamos ter resultados dramáticos, falta vínculo humano, consequentemente não brinca mais com a natureza, vínculo com a natureza, e ainda
falta a próprio desenvolvimento cerebral, que é a atenção, o aprofundamento para uma sofisticação intelectual. Então é como se, e nós adultos também, viu? A gente a gente precisa sair, como eu já ouvi um professor dizendo, não vou me lembrar o nome, mas assim, você tem que sair da procrastinação intelectual para uma sofisticação intelectual, né? E a gente está ficando procrastinado, né? A gente não está pensando, não está criando, não está vivendo, não está criando. É isso que você está falando. Esses dias eu estava comentando com um amigo que antigamente a gente sabia o número de todo mundo. Do telefone, a gente ligava. Hoje, a gente não sabe mais, porque os números ficam todos no aparelho celular e a gente liga e tal. Se você perde o celular, você não sabe nem o número de casa, você não sabe o número do seu namorado, do seu marido, da sua esposa, porque está no celular. Ninguém grava mais números, né? Exato. Então, veja, você está trazendo essa questão muito importante. O livro do Pequeno Mundo Criativo, ele teve, né, aqui pela Cortez Editora, a editora trouxe o Alfredo Penavega para fazer um prefácio, que até é difícil acontecer isso em livros infantis. Mas devido à temática, que é a temática das questões ambientais e também geracionais, porque a gente está querendo retomar os processos de imaginação, de fantasia e de criatividade na solução dos problemas, ele vai dizer o seguinte para a gente, ele vai falar assim, olha, o mundo está vivendo uma amnésia geracional. Ou seja, nós estamos esquecendo o telefone da família, a gente está se esquecendo, a gente está normatizando, por exemplo, não tem mais, está muito quente, é assim mesmo, é muito quente. Não tem que ser muito quente, não tem que ser muito frio, não tem que ter tanta enchente. Então, nós estamos nos esquecendo. E estamos esquecendo também as memórias familiares. Nós estamos esquecendo, às vezes, coisas pequenas que dão tanto valor. Uma pesquisa, Ciane, que foi feita, disse assim que a gente, quando você pergunta para a criança o que ela mais se lembra, com pais, eles vão falar assim, quando eu viajei com os meus pais, né? É o que ela mais se lembra. Não foi o brinquedo caro, não foi o celular, foi quando ela viajou, né? Ou quando ela teve uma festa de aniversário. E detalhe, não é o tamanho da festa, é o que reuniu de pessoas queridas, os amiguinhos. Que importava para ela, né? Ela vai dizer de convivência e ela vai dizer de memória afetiva. É o que mais fica na imagem das crianças, né? É isso, Ciane? Você acha isso? Porque isso está causando problemas nas crianças, né? Olha, assim, eu sempre vou falar, né, sobre não só sobre uma opinião, mas sobre uma escolha. Eu acho que a gente vive um momento, né, somando ao que a Silmara falou, de escolhas. E tem um termo que eu uso, que eu percebo, é uma obesidade mental. Uau. Causando nas pessoas uma distração emocional gigantesca. Então, núcleos familiares, como a Silmara comentou, parece que estão deixando de existir. Então, vou usar um pequeno exemplo. Um amigo veio me visitar, nós conversamos, ele percebeu os rituais que nós temos em casa. Quais são os rituais? Café da manhã em família, almoço em família, café da tarde, mas isso cobra um preço? Sim. Qual é o preço? Qual é o ativo mais caro que nós temos? Todos. O tempo. Daí eu volto na escolha. As pessoas não jantam mais juntas, não almoçam juntas, não tem o trabalho de sentar numa mesa, tomar um café juntos, né? E isso, como a Silmara comentou, ficam só daí aquela memória da viagem, talvez. E assim, falando no nosso país, pelo menos, da média geral, não é um país que viaja 3, 4 vezes as pessoas. Então, algumas sim, 5, 6, mas a natureza normal do nosso país não é essa. Então, quais são as pequenas memórias, ou melhor, os pequenos milagres diários que acontecem sem que todos percebam? É isso, é um café da manhã, é perceber a lua, o sol quando se põe com o filho. São pequenas brincadeiras. Deus mora nos pequenos detalhes, eu digo assim. Então, falando da nossa prática, né, eu acho que esse tempo que nós escolhemos e determinamos estar com quem realmente importa, e falando em criança, eu sempre falo, quem tem filho, neto, afilhado, procure
tá por perto, procure levar nas praças, criar boas memórias. E as boas memórias, né? Mais uma vez, como a Silmara falou, não é a festa no grande, lá naquela casa de festas que custou 20 mil reais. Não é não é isso que eles querem. Tanto os nossos exemplos, a gente sempre faz a festa das meninas em praças. Agora, minha filha fez aniversário em maio, nós fomos aqui para a praça, esticamos uma canga de piquenique, botamos ali umas frutas, porque criança, assim, Silmara, me corrija, tá? Mas assim, o nosso ponto de vista aqui é o seguinte: criança quer 3 coisas. Assim nós pensamos e é isso que nós procuramos praticar. Brincar. E brincar muito com pular corda, coisas simples e valorosas. Comer. E daí brincar, comer e dormir. Então, se tu tá dando brincadeiras saudáveis, tá oferecendo, tá propiciando ambientes saudáveis, está oferecendo um alimento simples, uma fruta, uma coisa talvez colhida da roça, quem puder. A gente também faz muito isso, né? Compra de produtores orgânicos as comidas, enfim, essas coisas assim, de gente da roça, coisas que nós gostamos. E deixa elas terem um sono saudável, que como é que elas não vão ter sono se elas brincam muito, comem saudável, vão dormir bem? Vão dormir. 3 coisas. Lógico, 3 né? coisas, gente. 3 coisas, é simples. Então, aqui até no livro, né, na Menino Trailer A Floresta, eu falo disso um pouco da nossa rotina. Café da manhã em família, da primeira amiga que a minha filha teve, que foi a Angelina, o poder de uma amizade, né? Então, elas ficavam experienciando todos os dias novidades. Vocês Imagina um lugar com acreditam terra. que a minha primeira amiga é minha amiga até hoje? Acredito. Acredito. Tem seu charme, carisma, acredito. Acredito, sim. E daí, qual é o valor disso? Inestimável. O valor de uma amizade, o valor de uma família, o valor de um brincar livre, contato com a natureza. Ah, vamos salvar a natureza. Não, peraí, vamos apresentar a natureza para as crianças, vamos nós conviver e entender ela, que nós somos parte dela. Assim como eu até cito esse momento no livro, porque tem um momento que a minha filha pergunta, assim, numa cena do livro, né, que era normal isso: papai, por que as pessoas botam tanto lixo nas ruas? Né? Então, a gente explica, é uma coisa simples, né? Mas a gente explica porque as pessoas não se sentem parte da natureza ainda, algumas. E nós somos ar, né? Nós dependemos disso. E tá aqui, disponível, de graça. Enfim, sabe quem vai falar um pouquinho sobre isso também? A doutora Marcela Noronha. Ela é pediatra, especialista em nefrologia infantil. Olha que legal. Olá, eu sou a doutora Marcela Noronha, pediatra, nefrologista infantil e escritora dessa obra-prima, O Livro dos Cuidados com o Bebê. Inclusive, o impacto das telas na primeira infância é um dos temas que eu abordo dentro do livro, porque esse é um dos maiores temas, uma das maiores preocupações da pediatria atualmente. Hoje, nós vivemos um desafio muito grande, né? Nenhuma geração de pais enfrentou essa quantidade de tela disputando a atenção das nossas crianças desde muito cedo. E isso importa porque os primeiros anos de vida são um período em que o cérebro mais se desenvolve. E é nessa fase que a criança aprende a falar, a brincar, a se relacionar, a controlar as emoções e a descobrir o mundo. E ela aprende tudo isso olhando para pessoas de verdade, ouvindo vozes, brincando, explorando o ambiente ao redor e não diante de uma tela. As recomendações das principais sociedades médicas são muito claras. Crianças menores de 2 anos de idade não devem ter acesso a telas, exceto com videochamadas para familiares. Entre 2 e 5 anos de idade, o ideal é limitar o uso até 1 hora por dia, sempre com conteúdo de qualidade e, de preferência, acompanhado por um adulto responsável. Isso não significa demonizar as telas, demonizar a tecnologia. O problema é quando ela ocupa um espaço das experiências que são fundamentais para o desenvolvimento infantil. A boa notícia, a ótima notícia, é que pequenas mudanças fazem uma diferença imensa. Ler um livro junto, brincar no chão, cantar,
conversar durante o banho, fazer uma refeição sem celular ou simplesmente permitir que a criança explore o ambiente, né? Estimulem ali a brincadeira, a criatividade. O cérebro vai agradecer muito mais do que qualquer aplicativo. A criança não precisa de entretenimento o tempo todo. Ela precisa de interação, de vínculo, de presença. Quando um adulto conversa, olha nos olhos, responde a um sorriso ou participa de uma brincadeira, ele está fortalecendo conexões cerebrais que nenhuma tela vai conseguir substituir. E eu sempre gosto muito de deixar uma mensagem para as famílias. O maior presente que a gente pode oferecer para a criança não é um tablet, aquele o mais moderno, é o nosso tempo, né? A nossa atenção, a nossa presença, porque são essas experiências que constroem um desenvolvimento saudável e uma infância feliz. Os primeiros anos de vida acontecem uma única vez e nenhuma tela é capaz de substituir a presença de quem ama essa criança. Ah, que legal, né? Vocês estão falando dessas coisas de uma maneira tão linda que eu tô pensando até agora em fazer um filho. Olha, não vou dar tela, prometo. E olha só, tem recado na rede social. Vamos ver? Vamos lá, diretor, vamos ver o que a galera tá falando para vocês aqui, ó. O Lucas Rodrigues Borges disse: é dever dos pais e responsáveis bloquear conteúdos impróprios, investigar o que os adolescentes estão vendo, assim os protegendo. Se possível, os alertarem, conversando sobre. É isso aí mesmo, né? Vocês concordam, meninos? Silmara e Ciane? Silmara. Concordo muito. Eu queria, assim, também, a história, ela é meio cíclica, né? Ela vai, daí às vezes volta, e está tendo uma tendência de retorno ao clássico, né? O que é o clássico? O clássico é um pouco de vida em família. O clássico é um pouco de contato, brincadeiras com a natureza. O clássico são as leituras. A gente não pode desprezar simplesmente grandes autores, falando agora de livros, né? Que a humanidade nos presenteou com grandes obras. E também não pode deixar de inserir na literatura os grandes temas. O tema da convivência com a natureza, o tema do reaproveitamento do material, o tema dos excessos de tela. Então, são grandes temas que estão chegando, e o tema da inteligência emocional, grandes temas que estão chegando e vão ficar, mas não perder de vista aquilo tudo bonito e tradicional, não arcaico, não para se jogar, não aquilo que não serve, mas aquela tradição bonita que tem a ver com as nossas memórias da humanidade, né? Eu acho isso é muito importante. E assim, eu acho que por favor, continua. Não, eu só complementar uma coisa que... Uma pequena observação que é o seguinte, a gente... quem olha, né? A gente olhando o mundo, a gente vive um momento bem delicado, não só com as crianças, mas como humanidade. Então, só o nosso país é campeão, não da Copa, mas é campeão em ansiedade no mundo. Então, acaba que, como estão as pessoas, tudo isso acaba reverberando em quem, né? Em quem não tem não tem como se defender, ou como... Então, esse caos humano acaba reverberando nas crianças. Porque, esqueci o nome da moça que falou agora há pouco, e a gente falou aqui Doutora sobre... Marcela. Também. Doutora Marcela falou do tempo, da presença. Mas e aí? Para ter um tempo com presença, com uma escuta ativa, olho no olho, como a doutora Silmara e a doutora Marcela falaram, esse olho no olho, né? Essa comunicação e essa verdade das nossas almas. Como a gente está ali disponível de verdade, inteiro como ser, como aprendiz que todos nós somos, né? Por quanto tempo, né, nós vamos nos entregar de fato a ser o que nós viemos ser,
né? A cumprir cada um o seu... Eu brinco, né, minha esposa, o nosso contrato. A gente assinou um contrato para vir aqui, né? Meninos, leu as letrinhas pequenas? Então é sobre isso, né? Eu ficaria conversando com vocês hoje a tarde inteira, mas o nosso tempo está acabando. Silmara, muito obrigada pela participação. Eu que agradeço a oportunidade, um prazer imenso. Muito obrigada pela sua participação, eu adorei, viu? E para quem está em casa, prestaram bem atenção, né? Criança não pode ficar grudado o tempo inteiro no celular, tablet, computador, televisão. Tem que brincar. Então, até amanhã. Espero vocês. Tchau!